dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra dominical do mês. Felicidade de estarmos todos aqui reunidos. Esses fluidos amorosos que estão aqui nos envolvendo, esses fluidos de cura. A Lucy nos brincou com essa música maravilhosa. Uma delícia, né, gente? A gente se transporta, né? Fica uma coisa, uma sensação de leveza para nós, né? É muito bom para o nosso espírito, né? A gente se eleva aqui. Então vamos agradecer muito as equipes espirituais que já estão aqui conosco, né? Elas se preparam, elas ficam aqui conosco desde quando antes da gente chegar, elas já estão aqui, elas já estão esperando para nós chegarmos, nos sentarmos, prestarmos a música, darmos o passe, né? Então, vamos agradecer muito essas equipes, agradecer principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é a patrona da nossa casa, agradecer aos nossos mentores individuais, aos mentores desse trabalho, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e que possamos hoje nos elevarmos um pouco, aprendermos um pouco mais, nos unirmos um pouco mais, exercitarmos o nosso espírito, porque nós estamos aqui para isso, para nós evoluirmos. E todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, a nossa palestra é o nosso querido Wagner Gabriel. Todo mundo já conhece ele já esteve aqui na casa várias vezes. O Wagner, a formação dele é um dentista, a área dele é estética, né? Wagner também, né? Também estética, faz procedimentos estéticos. Mas ele está na seara espírita há muito tempo, há muitos anos. Ele tem um programa na Rede Boa Nova, não é isso? Sobre saúde, ele tem livros escritos, ele é um estudioso, propagandor da nossa doutrina e também na área de saúde. Muito obrigada, Wagner. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite mais uma vez. Eu já não lembro mais quantas vezes eu vim, mas eu já veio bastante. Já veio. Que bom. E para mim é uma felicidade muito grande estar aqui, vendo, né, vocês, com essa recepção calorosa, tanto de vocês quanto da equipe espiritual que fica sempre presente. E a gente sabe que nada acontece por acaso, né? A gente se sente honrado de estar aqui novamente e eu vou tentar, de alguma maneira, colaborar para que essa manhã seja um pouco mais interessante, tá bom? Eu gosto de compartilhar, então, eu sou professor, né? Então, para mim, não há problema nenhum em levantar a mão no meio da minha exposição e fazer uma pergunta, querer fazer alguma colocação, tá? Nós estamos aqui compartilhando saberes, né? Porque, afinal de contas, ninguém sabe mais do que ninguém, né? Nós só compartilhamos experiências. E eu vou tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência com esse tema que eu resolvi dizer hoje, que é um tema que há muito tempo eu queria já fazer uma palestra sobre ele, já falei com outras palavras em alguns outros lugares, mas não dentro do ambiente espírita, então aqui eu tenho mais facilidade para a gente desenvolver o tema. Nós vamos falar sobre as interferências, como que os espíritos, como que os desencarnados, os espíritos desencarnados, interferem na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Porque a gente está acostumado a fazer as relações entre corpo e espírito, né? Entre nós, espíritos encarnados e os desencarnados, só em sessões espíritas. Né? A gente está acostumado a isso. Minha formação é dentro da Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Eu fiz lá um curso de doutrina por 5 anos e por 12 anos trabalhei em sessões de desobsessão. Então eu fazia tudo, eu incorporava, doutrinava espíritos, psicografava, eu desde os 7 anos de idade tenho evidência. Então, assim, eu posso garantir a vocês que os espíritos não escolhem exatamente só o dia da reunião espírita para falar com a gente, se fazer visível para interferir na nossa vida. Aliás, o lugar onde eles mesmos interferem exatamente na reunião onde eles se manifestam mediunicamente, porque é um ambiente controlado, né? E no nosso dia a dia, em casa, né? Não. Principalmente nas horas que a gente está meio nervoso, né? É a hora que eles
que eles gostam de interferir, tanto para o bem, eu não vou dizer tanto para o mal, porque eu tenho aprendido ultimamente, a gente tem feito um desenvolvimento espiritual já há alguns meses, eu com a minha mulher Beatriz, a gente já está desenvolvendo há um tempo já um novo conceito de se relacionar com a espiritualidade através de mediunidade. E assim, cada vez mais eu tenho descoberto que não existe o mal mesmo, sabe? A gente tem que ter uma ideia de que existe o mal, que existe um lugar de treva, que existe um lugar onde os espíritos ficam ali, né? Queimando, sofrendo, as zonas umbralinas que existem, as zonas umbralinas. O que não existe, de verdade, a gente percebe que o mal trabalha sempre para o bem, e o bem sempre vence. Porque quando você vive uma vida desregrada, e eventualmente você desencarna, você vai, obviamente, circundar as regiões espirituais mais afinadas com aquilo que você viveu, né? E lá, naquele sofrimento, naquelas regiões onde os espíritos sofrem, são as regiões onde eles estão sendo depurados. Aquela espiritualidade que trabalha lá, ela está lá justamente para acolher aqueles que levantam a mão. Enquanto a pessoa não levanta a mão, ele fica ali, né, experimentando aquela dor, aquele sofrimento, mas com que objetivo? De fazer com que um belo dia ele se canse disso. Porque fazer o mal cansa, entendeu? Há um momento em que o espírito ele vai ter que entender que aquele caminho ali é um caminho que não vai levar a nada. O único caminho que nos leva ao progresso é o caminho do bem. Então, mesmo quando a gente fala em zonas umbralinas, quando fala em espíritos obsessores, esses espíritos, na verdade, estão nos trazendo uma lição. Porque, a priori, né, nada acontece sem a permissão de Deus, ou não é verdade? Né? Se existe o mal, porque o mal é permitido por Deus? Não, é porque o mal faz parte do mecanismo de progressão espiritual. Se nós considerarmos o planeta em que estamos hoje, no mundo que nós estamos vivendo, dá para se ter uma ideia da condição espiritual que todos nós aqui encarnados estamos. Tem gente que acha que está levitando já, né? Estou muito mais perto lá do umbral do que da luz, né? Mesmo frequentando os centros espíritas. Já vem aqui para tentar ver se acelera um pouco o processo. Mas na realidade, o que importa é quando a gente põe o pé para fora daqui. Aqui dentro tudo é lindo. Se alguém pudesse ver, ou alguém estiver vendo o que acontece aqui, é maravilhoso. A espiritualidade recebendo, né, os amigos espirituais, a Câmara de Paz é maravilhosa. O passe é uma energia linda, mas isso fica aqui dentro. Isso aqui é uma espécie de pronto-socorro. A gente recebe, vem aqui, ouve, enquanto a gente está ouvindo essa palestra, eles estão trabalhando dentro de nós, estão tirando os nossos miasmas, as nossas formas de pensamento que a gente carrega no nosso perispírito, e na hora que a gente põe o pé para fora, aí é que vamos ver, né? Aí como se os espíritos falassem assim, vamos lá, vai ser vamos lá. Eles ficam torcendo para a gente, né? Aí não adianta pôr o pé para fora e chegar em casa e repetir todo o processo que a gente repete todos os dias. E o que isso tem a ver com o tema? Tudo. Vamos começar pela neurociência. O que diz a neurociência, né? A neurociência, eu sou cirurgião dentista, sou biomédico também por formação e tenho habilitação em psicobiologia. Trabalhei muito tempo com cura, sou mestre de reiki, tenho trabalho científico publicado em cromoterapia. Eu sempre gostei de aliar a ciência com a filosofia e com a religião. Esse é o meu sonho. Tem um instituto que a gente está montando justamente para fazer essa fusão, para as pessoas poderem ir lá e estudar tudo junto. Hoje isso já é tema de pós-graduação. Hoje as pessoas fazem pós-graduação em medicina integrativa, né? Já é um grande passo que a gente deu para associar, né, aqueles profissionais de saúde como eu, que gostam que entendem que a doença começa fora do corpo, né? Muito bem. O que diz a neurociência? A neurociência diz o seguinte, que todas as nossas células morrem e formam células filhas. Portanto, todas as suas células morrem todos os dias e dão lugar às células filhas, com exceção de duas, que são as células do músculo cardíaco e o corpo dos neurônios, que são células muito especializadas, elas não têm tempo para ficar fazendo filhos. A prova disso é que quando você sofre um infarto, aquela célula que morreu, seu coração já não é mais o mesmo.
Morreu aquela célula, o coração não vai produzir mais a mesma coisa depois de um infarto. O corpo dos neurônios, quando você tem um AVC, ou quando você tem algum acidente vascular, ou algum problema que interfira no funcionamento do corpo dos neurônios, né, como é o caso dos AVCs, que geram problemas de mobilidade, de fala, você tem que ensinar os outros neurônios que estão bons a fazer aquilo que aquele que morreu fazia. Agora, o restante morre todo dia. Então, por exemplo, as células da sua epiderme, essa é uma área boa, que é uma área que eu gosto, que é a estética. A estética é uma ciência, viu, gente? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente encontra muita espiritualidade dentro do mundo da estética, que é um momento onde a pessoa chega não aceitando o envelhecimento, não aceitando as rugas, e ali eu trabalho, entendeu? Faço um trabalho, mas você é bonita assim mesmo, tá? Muito bem. A epiderme, por exemplo, a cada 21 dias ela se refaz. A derme, onde fica o colágeno, a cada 3 meses ele se refaz. Os nossos ossos levam alguns anos para trocar. Então, você já morreu várias vezes ao longo da vida. Você já tirou, o seu corpo já é outro. A única coisa que ficou igual é o coração e o corpo dos neurônios, que é isso que fica igual para a vida inteira. Muito bem. O que diz a neurociência? Que as células filhas, elas nascem de acordo com o meio ambiente onde o indivíduo vive. Por exemplo, digamos, nós temos na nossa cabeça uma área que pensa e uma área que sente. Tá? A área que pensa ficam os pensamentos. O que são os pensamentos? São uma enorme lista de certo e errado. É o que tem na sua cabeça. Tudo que você acha que é certo na vida e tudo que você acha que é errado na vida. Tá? Tem um papel, uma caneta agora. E pedir para você escrever uma lista de tudo aquilo que você não pode fazer. Você vai fazer uma lista enorme. E se eu te der um papel agora e falar assim, agora você vai escrever o que você pode fazer, você vai ver que a tua lista vai ser menor. Nós todos somos criados por não. Desde que você nasceu, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Vocês perceberam que toda hora estão dizendo que você não pode fazer? Você reparado? A maior parte do tempo você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem dificuldade em entender o que de verdade a gente gosta de fazer. Será que a gente vive uma vida que a gente gostaria de viver mesmo? Na área que sente, é a área que ficam as emoções. Então, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo aqui, digamos que eu seja, hipoteticamente, eu tenho um relacionamento, eu sou casado, né, com a Sônia, imagina, tá? Aí vem o pé e fala assim, um dia fala assim, meu amor, não te quero mais, vou casar com a sua irmã, assim do nada, né? E nós vamos ter um filho, eu gostaria que você fosse madrinha do nosso filho, sabe? Ou seja, o que ela vai fazer? Ela imediatamente vai naquela lista de certo e errado. Assim, meu Deus! Desgraçado! Jurou no pé da cruz que ia ficar comigo até o fim, assim? Como é que pode fazer isso? E vai, obviamente vai gerar o quê? Na emoção dela, inicialmente um ódio, né? De repente, desejando tudo de bom para mim, obviamente, né? Mas assim, existe uma lista de certo e errado onde a pessoa se baseia e quando alguém faz algo que para ela foi ensinado que era errado, gera uma emoção, gera um sentimento. Dá para entender isso? Tranquilo? Em algumas sociedades talvez isso não fosse nenhum problema. Esses dias chegou um rei lá, eu vi um rei que chegou da África, chegou um rei lá, comunidade, ele tinha 32 esposas. Então, para ele, acho que isso aí não seria um problema nenhum. Né? Então, assim, na crença deles, na nossa, nem pensar, né? Então, assim, percebam que as nossas emoções são muito condicionadas às condições em que nós somos criados numa sociedade ocidental baseada numa relação de princípios. E tem que ser assim. Porque senão as coisas descambam, né? Tem que ter uma certa organização, senão cada um sai fazendo o que quer, aí não dá certo. Beleza? Só que o que acontece? As emoções, essa raiva que ela vai sentir, vai ficar dentro do inconsciente dela, vai ficar morando dentro das regiões mais profundas do cérebro,
que nós conhecemos na anatomia como hipotálamo. E dentro dessa região é onde são produzidos a maioria dos nossos hormônios. Então, digamos que a pessoa, se ela não engolir aquela situação, né? Se ela não engolir aquele fato, aquele problema que ela está passando, dessa influência que ela está recebendo de uma outra pessoa, o que vai acontecer? Serão produzidos uma infinidade de substâncias químicas, dentre elas os hormônios, que vão interferir nas células do nosso corpo. Então, se a senhora demorar para me perdoar, o que vai acontecer? Ela vai ficar com aquela raiva vai virar uma mágoa, aquela mágoa fica na cabeça, fica girando na cabeça. E fica levando para o organismo dela aquelas condições bioquímicas relacionadas a essa emoção. As células, elas percebem isso. A neurociência estuda isso maravilhosamente, a psicobiologia também. Mas e se a pessoa botar tudo para fora? Soltar os cachorros? Isso é uma das formas terapêuticas maravilhosas de você se livrar desse problema. Mas o problema é que a maioria não faz isso. A maioria, geralmente, quando solta para fora, não solta terapeuticamente. Solta na cabeça do filho, solta na cabeça do irmão, sabe, no chefe do trabalho. Um monte de gente que não tem culpa. Mas quando é terapeuticamente, sim, é bom. Mas assim, o que eu quero dizer é que é como se a célula falasse assim: nossa, deve ser muito importante para minha dona isso que ela está sentindo. Porque ela não para de sentir, está sentindo o tempo todo. Né? Então, quando eu morrer, a célula fala assim: quando eu morrer, eu vou fazer células filhas mais preparadas bioquimicamente, com mais receptores de membrana, para receber essas informações. Então, o que começa a acontecer agora? A pessoa começa a ficar viciada na mágoa. Dá para entender ou não? O corpo dela agora precisa das substâncias que o cérebro produz de mágoa, como cocaína, como chocolate, como qualquer coisa que vicia o corpo agora. Então, além da dependência psíquica da mágoa, esta pessoa agora tem uma dependência física da mágoa, tem uma dependência psicobiológica. E aí, é aquela mulher que vai no baile, tem 378 horas, só ela de mulher, é cafajeste. Adivinha com qual que ela vai embora? Vai com aquele. Porque ela precisa daquela pessoa que deixa ela magoada. Ela, sem perceber, ela se aproxima de pessoas, cria situações para manter ela na mágoa. Estão conseguindo entender isso ou não? Sim, sim. É um vício emocional. Eu, durante muitos anos, fui sócio de um grande amigo meu, um psiquiatra, Dr. Jefferson Maia. Eu entrevistei para a Nova Espírita, conheci ele no grupo espírita Caminho de Marioma, no município de Mauá, a gente fez muito trabalho juntos. E a gente conversava muito, estudava muito sobre isso. Os vícios emocionais existem, de verdade. O corpo se vicia, a gente não percebe. O corpo vicia. Então você fala assim: nossa, eu não dou sorte na vida. Porque aquela pessoa que não vai te provocar essa sensação pela qual você está condicionada, não te interessa. Por quê? Como cocaína, como droga. A pessoa vai querer o quê? Aquela coisa que que vai, digamos assim, alimentar as células dela. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando aqui de uma atração de encarnado para encarnado, não estou falando? Tem uma condição psicobiológica que atrai pessoas para perto de nós. Cada um dá um nome que quiser, tem vários nomes aí que se dão: lei da atração, os físicos chamam de emaranhado, e aí vai. Muito bem, agora vamos expandir. Isso é o que diz a neurociência, isso é científico, isso é provado, ponto. Você não tem o que discutir. O que se pode é questionar algumas coisas, como é que isso acontece, de que forma acontece. Mas que isso é um fato, já está há mais de 20 anos comprovado. Agora, dentro de uma casa espírita, o que a gente quer fazer agora? Expandir isso. Porque a gente não se vicia em emoção só nessa vida. A gente carrega as emoções de outras vidas. Então, o nosso perispírito vem como? Vem impregnado de informações
que vão interferir diretamente no nosso corpo. Isso está explicado amplamente nas obras de Emmanuel, de André Luiz, psicografadas pelo nosso Chico, né? Isso mostra por que uma pessoa nasce cega, por que uma pessoa nasce com uma deficiência física, porque em outras vidas, não é assim que a gente aprendeu? Não é assim? Geramos fatores que carregamos o nosso perispírito e ao montar um corpo dentro do útero, aquelas células na hora que vão sendo montadas com dificuldade. Não é que elas vão sendo montadas erradas, elas vão sendo montadas da forma como aquele espírito precisa. Esse tipo de visão, de mentalidade, vai contra, inclusive, o próprio Darwin, né? A própria teoria evolucionista em alguns aspectos. Porque segundo Darwin, uma pessoa nasce com um problema porque é um erro, né? Um erro genético, a pessoa tinha que nascer daquele jeito, porque a vida é imperfeita e tudo mais. Aí veio o Chico com os livros, com a doutrina espírita maravilhosa, dizendo, não tem nada errado, está tudo certinho. Se você tem um problema no seu dedinho, é porque aquele problema, você nasceu com aquilo, é porque aquilo tem um aspecto passado. Se existem interferências fisiológicas tão importantes, como perder uma perna, perder um olho, ou vir com algum problema mental, por conta de ações passadas, por que não, em outros níveis, a gente carregar também as influências emocionais de outras vidas? Então, nós nascemos viciados em emoções. E é isso que nos dá o quê? A maneira como nós nos comportamos na vida. 2 irmãos gêmeos, univitelinos, vieram do mesmo óvulo, certo? Mas são totalmente diferentes do universo. Por quê? Porque são espíritos diferentes, perispíritos diferentes, e vão impregnar, vão se relacionar com o corpo físico de uma maneira diferente. Um vira bandido, o outro vira polícia. Um exemplo, entendeu? Eu, na minha vida de terapeuta, sou psicanalista há muitos anos, depois migrei para transpessoal, atendo até hoje. É uma área que eu adoro. O que eu menos faço é ser dentista, viu, gente? Eu só... Mas assim, eu vejo nitidamente pessoas que já vêm com determinadas tendências, né, que são nitidamente de outra vida. Você atende um adolescente, eu tive vários casos de atender adolescente que era criminoso, o cara gostava de roubar. Mesmo pai, mesma mãe, criados no mesmo sistema do irmão, e o irmão fica seguindo outro caminho completamente diferente. Você vê que ali dentro mora tem um ser, existe uma entidade espiritual dele, que é ele mesmo, que age daquele jeito, que já veio daquele jeito. São as nossas tendências. Por isso que nós estamos aqui, cada um é diferente um do outro, né? Cada um carregando e vivendo todo mundo junto, no mesmo lugar. A gente se humanizar, né? Pode perguntar. Mas os meios e o tratamento dos pais, ou só do pai ou só da mãe, pegando, por exemplo, para um filho ou para outro, também não contribui, também não ajuda para um ir, vamos dizer, para o bem e o outro para o mal? Sim. Ou aí seria só o lado espiritual falando? Sim, o tratamento, a criação contribui sim, mas não chega nem a 50%. Porque as decisões do espírito, elas são individuais. O pai e a mãe têm como, entre aspas, obrigação criar aquele filho da melhor forma possível, dar todo o amor, todo o carinho, tentar encaminhá-lo para a vida toda, mas os pais não têm como interferir no livre-arbítrio daquele filho. Ele quer seguir outro caminho, não. E muitos pais se revoltam, às vezes, com o caminho que os filhos escolhem. Assim, de fato, interfere, e muito. Mas não é 100% de garantia que aquela criatura vai seguir aquele caminho. Vai seguir o caminho dele. O caminho que ele quer. Cabe a nós dar amor. Cada vez mais eu me convenço do seguinte, que o que importa para a gente dar para os nossos filhos é assim, eu estou aqui, estou te dando o melhor que eu posso, né? Se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. É basicamente isso. No final das contas, é isso que vai acontecer. Porque o caminho... Não tem aquela frase, a gente cria filho para o mundo? É a realidade. Mas a sua pergunta foi ótima, é isso mesmo. Os pais têm que ter essa responsabilidade. Afinal de contas, você assumiu, né? Assumiu o risco. Não é verdade?
Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que me ocorreu assim agora, o Hitler, aquele ditador da Alemanha, horroroso, quer dizer, horroroso. Fez tudo ceifou milhões de pessoas no mundo. A mãe dele amava ele amava a mãe dele. Era uma criança, ele era um bebê. Uma criança como outra qualquer, tinha o amor da mãe. Num belo dia, a mãe morreu. Largou ele sozinho com o pai. O pai já tinha outra personalidade, outro jeito de criar, e preferiu e virou o que virou. Agora, e aí? Né? Por que a vida é assim? Não sei. Deus tem os desígnios de Deus, eles não conseguem. Olha, não tentem entender os desígnios de Deus. Não tentem buscar justiça na lógica nossa, humana. Se a gente for procurar a justiça da nossa lógica humana, a gente não vai achar no mundo. A gente não vai achar. Então, procura, a ideia é confiar que existe um ser que nos organiza, que comanda todo esse universo, uma inteligência invisível que comanda tudo que é visível e invisível, todas as estrelas, todas as luas, todos os planetas e nós. E confiar. É o que nos basta, confiar. Porque a gente está aqui vivendo hoje, amanhã um cara do outro lado do mundo aperta um botão e acaba com tudo, e aí, como é que faz? Aí você vai falar, meu Deus, que injustiça. Já repararam como a gente vê, mexe, às vezes se sente injustiçado pela vida, né? Mas, voltando, procurando não sair desgarrando muito do tema e voltando, quando a gente carrega essas nossas impressões espirituais no nosso perispírito, a gente carrega no nosso comportamento. E essas características emocionais que nós carregamos no perispírito são perceptíveis pelos desencarnados, pelos nossos irmãos desencarnados. Então, você consegue enganar uma outra pessoa com o corpo para você. Não consegue enganar alguém que está fora do corpo. Porque a visão, a maneira como eles enxergam, eles sabem quem nós somos. Eles enxergam as formas do pensamento. E isso independe da hierarquia do espírito. O espírito desencarnado, ele olha e fala assim, essa tem cara de santinha, mas na verdade ela não é tudo isso não. Eles sabem onde é que pega no seu carro. E sabem bastante. A gente tem tido muita experiência desse tipo. Você sabe exatamente onde que a coisa pega. Porque todo mundo tem um lado que você... Todos nós, né? Tem um lado que a gente mostra para as pessoas. E a gente tem um lado que só a gente conhece. Não tem? Todos temos a nossa sombra. Só que essa sombra, você só consegue esconder de quem tem o olho físico. Mas no plano espiritual você não esconde. Então cada um que entra aqui, a espiritualidade sabe qual é de verdade o seu problema. Mas qual é a lógica deles tirar isso de você? Primeiro que não conseguem. A lógica é fazer você acordar para aquele problema e trabalhar dentro de si para se livrar daquilo naturalmente. É por isso que nós estamos aqui no mundo. É para isso. A gente está aqui porque a gente tem um lado sombra nosso que precisa ser tratado. Agora, o que a gente faz então? Como é que nós vamos se livrar? Porque os espíritos sabem onde pega. Quando a pessoa começa a melhorar, ela vem para uma casa espírita, começa a melhorar, recebe o passe, faz trabalhos espirituais, faz caridade, lê o Evangelho, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Melhorar-se como pessoa. Aí a espiritualidade olha e fala assim, a danadinha está querendo virar santa, né? A danadinha está querendo se livrar. Então o que eles fazem? Porque essa é a melhor forma de nós nos livrarmos dos obsessores. Os obsessores, eles não têm ação sobre uma pessoa envolvida pelo amor. Não tem. O amor é a maior arma contra a obsessão. Quando você está, digamos assim, cuidando, regando o amor dentro de você está automaticamente se livrando de influências espirituais. Jesus já dizia isso. Mas aí, os obsessores falam assim, eu não consigo nela, mas tem aquela irmã dela ali, dentro de casa. Tem aquele filho dela ali. Ele não está no mesmo caminho. Então o que eles fazem? Eles vão no filho,
ou na irmã, ou no chefe, ou em um amigo, para fazer aquela pessoa vir contra você. Deu para entender ou não? Se eu não consigo com ela, eu vou dela, que é amiga dela, fala para ela que é isso, que é aquilo. E comecei os podres dela, fala assim, olha esse, aquilo, fala aquilo lá, cutuca aqui, cutuca ali, pronto. Ela sai do eixo, aí eu vou lá e eu de novo. Fala, meu querido. Gabriel, Foi não. você usou um nome, Hitler, Isso, isso na década de 40. isso, década de 40. É uma pena que, não sou anjo, tá? Mas é uma pena que em 2025 ainda existe o que ele tinha, que é ganância e prepotência. É uma pena, ainda existe. Sim, tem muito. Então, claro que temos já está um cargo maior, que tem ganância e prepotência, e nós também temos ganância e prepotência. É disso também que nós precisamos passar um apagador. Sim, é porque nós estamos no mesmo mundo. Todos nós temos potencial para fazer o bem e para fazer o mal. Aliás, o planeta está passando por um processo de transformação. A gente está saindo de uma condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que na escala crística, Jesus e seus auxiliares fizeram? Vamos dar chance para todo mundo. Jesus, na sua infinita misericórdia, falou assim, vamos dar chance para todo mundo. Aí foi lá que você quer abrir os portões do umbral. Tem um monte de gente reencarnando. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, não é assim? Assim, está sendo dada a última chance. Tivemos recentemente informação do plano espiritual de que agora, com o desencarne do Papa Francisco, uma quantidade significativa de espíritos que já se desencarnaram e já não vão ter mais chance aqui, já estão indo para outro planeta. Ou seja, a Terra já está começando a ser depurada, mas ainda estão sendo dadas as últimas chances. Existem organizações espirituais, gente, que não querem que a gente lute. Vocês sabem disso? Existem organizações espirituais, só um minutinho, que não querem. Eles querem que a gente fique aqui. E eles sabem que eles vão ser sugados no planeta. Eles sabem, né? Eles têm noção disso. Então o que eles fazem? Eles estão querendo fazer de tudo para a gente estourar uma bomba, uma guerra, um negócio, para estourar tudo, para ficar mais uns 1000 anos por aqui. Porque no final de tudo, no final das contas, sempre vai dar, né? As entidades falam assim, os espíritos falam assim pra gente, tá vendo as estrelas? Porque a gente pergunta, né? Mas e aí? E se acabar o mundo? E se os caras apertar o botão e... Aí os espíritos gentilmente falam assim, vocês estão vendo as estrelas? Tem muitas possibilidades para todo mundo ir. O que vai acontecer o máximo é atrasar uns 1000 anos e depois começa de novo, entendeu? Você vê como o universo e a generosidade divina é grande. Na verdade, tudo isso está acontecendo, meu amigo, por quê? Para ser dado as últimas chances. Então, ainda, infelizmente, a gente vê pessoas ainda, né, com os mesmos pensamentos de 80 anos atrás. Mas, cabe a nós, que estamos aqui, tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto, a fazermos o quê? A disciplinarmos a nossa mente. Como é que os espíritos falam com você? Vocês fazem ideia? Como é que os espíritos influenciam você? Pelo pensamento, isso mesmo. A única coisa em comum que nós temos são as vias do pensamento. Então, é como eles dizem, né? A gente sopra no ouvido, né? Então, se eles querem desestruturar uma família, eles vão pegar exatamente aquele espírito que está mais desorganizado mentalmente, fisicamente, que está passando. Geralmente são espíritos que estão com problemas. Aí eles vão lá e vão conversando, sabe? Porque sabe qual é o problema, gente? Eles sabem que o seu problema é sexo. O que eles vão soprar na tua orelha? Exatamente coisa desse tipo. Eles sabem que o seu problema é droga? O que eles vão fazer? Eles vão soprar exatamente isso. Sabe que o seu problema é não conseguir perdoar as pessoas? O que eles fazem? Eles vão exatamente... Porque eles conseguem enxergar, essa é a nossa desvantagem em relação a eles, né? Eles conseguem enxergar, e isso independe do grau de evolução espiritual
dos desencarnados conseguem enxergar as nossas tendências. Eles falam assim, nossa, aquela pessoa aqui, ó, ela tem problema com aquela irmã dela. Entrou com aquela, tá vendo sua irmã? Você viu o que ela fez? Olha lá, olha na internet. Olha lá o que ela fez, olha o que ela postou na internet. Entendeu? Eles conseguem criar situações na nossa mente para que a gente fique criando monstros que não existem. Pode falar, meu querido. Bom dia. Bom dia. Qual que seria o papel do mentor nessas influências? O mentor. O mentor é um incansável. O mentor é uma entidade espiritual que não existe ninguém no mundo que confia mais em você do que ele, né? Porque ele vem com a missão de te orientar, ser um guia, né? Aliás, muitos dão esse nome, né? Então, o que o mentor faz? Ele faz a mesma coisa, né? Ele vai. Agora, ele pode até conversar com o espírito, isso acontece muito. Ele vai dizer, para de mexer com a minha. Para de mexer com ela, pô. Está tentando melhorar aqui. Existe essa comunicação do outro lado. Porque o mundo espiritual é a mesma coisa que aqui, gente. Não muda nada. Ele fica lá. Só que o que acontece? A única coisa que o mentor não consegue interferir é no seu livre-arbítrio. Aí ele vai, fala, você está indo, aí de repente ir para o outro lado e fala. É a sua escolha, né? Eu fico imaginando eu, né? Se fosse mentor, acho que eu ia ter paciência. Eu ia falar assim, meu, de novo. Pô, estava indo tão bem, pra cá você tem que ir. Aí, pô, de novo, né? Fala, meu querido. Gabriel, Falou. é que na Terra, todos nós temos que ter a consciência que todos nós temos o dom de ouvir os espíritos. Todos nós. Isso mesmo. Tanto, obviamente, o nosso mentor, como espíritos bons e espíritos ignorantes. Sim, exatamente. Porque não existe espírito mau, existe ignorante. Isso mesmo. Então, temos o dom. Eu ouço todo dia, mas só que eu tenho que seguir o que eu quero. Exatamente. Eu gostei mal. Exatamente. O que eu quero. Isso Se eu mesmo. quero positivo, eu vou seguir positivo. É o que eu devo sempre fazer. É isso mesmo. Só que a grande maioria de nós É uma pena. ainda se compraz, né? Se compraz. A gente ouve muito obsessor falando assim, esse aqui é pior do que eu. Estão falando que eu, esse Davandinho é pior do que eu. Estou aqui tentando fazer a cabeça dele. E por que isso acontece? Por que você... Ó, eu estou atendendo um caso clássico. Imaginem um casal, marido e mulher, com 2 filhos, jovem. Aí a moça, a esposa, resolve arrumar um amante. Aliás, o marido resolve arrumar uma amante. Certo? Aí ele começa a se relacionar com a amante, e tudo bem, estão indo. De repente, aí a esposa descobre, eles têm uma discussão, o marido foi lá e matou a esposa. Assassinou. Nunca roubou, nunca foi bandido na vida, matou. Foi condenado a 30 anos de cadeia, está na cadeia agora, está preso. A amante, aqui é a amante, continuou se relacionando, mora na casa que ele morava e cuida dos filhos da mulher que ele matou. Agora, se você fosse a mulher dele, o que você ia fazer? Ó, Senhor, obrigado por ter tido esse marido, obrigado. Você vai fazer o quê? Você vai embora? Você vai ficar com ódio mortal, você vai ficar fustigando a vida daquela criatura, dos dois, né? Porque ela só sobrou para ela, né? Ela sofreu da traição, foi assassinada e ainda ficaram com os filhos dela. Né? Então, assim, numa situação que a maioria das pessoas não vai entender. E aí nós tivemos a informação de que ela sim obsedia, ela está obsediando a moça que era amante. A moça que era amante era uma moça bonita, ela está com um problema grave de coluna cervical. Os médicos não sabem o que ela tem e a gente descobriu, é a que desencarnou, que fica grudada no pescoço dela para botar ela na cadeira de roda e depois na cama. Esse é o objetivo dela. E aí a gente pergunta para os mentores, mas escuta, não dá para... né? Aí sabe o que a gente ouve deles? A gente ouve o seguinte: não tem como, porque isso foi
um compromisso assumido durante a vida. Ela deu permissão, existe permissão para que isso aconteça. Isso só vai acabar quando uma perdoar a outra, quando as duas se acertarem. Então, o que o mentor espiritual vai fazer? Fazer nada, porque tem coisas que os espíritos não podem tirar, não conseguem tirar. Chico Xavier, quando estava com uns 80 anos de idade, ele estava programado para desencarnar. Aí ele chegou para Bezerra de Menezes, que veio visitá-lo no hospital, e falou assim, e ele pediu para Bezerra de Menezes para ele ficar mais tempo. Ele queria terminar algumas coisas a mais que ele gostaria de fazer. Ele pediu se era possível isso acontecer. Bezerra de Menezes falou assim: tá bom, Chico, a gente foi concedido para você um tempo a mais, só que a sua doença não vai terminar, ela vai piorar e você vai continuar doente. Por quê? Porque é um karma adquirido em vida passada. É um karma adquirido de acordo com as nossas atitudes. E isso dá permissão para que as coisas... Então, para aquilo que nós imaginar assim, Chico Xavier, um ser de luz, tal, pô, não devia nem morrer, né? Na verdade, né? Devia ficar por aqui eternamente. Mas ele sofreu com qualquer pessoa. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos à mesma lei. É a lei de causa e efeito. Nós só estamos recebendo o efeito daquilo que nós causamos. Se aquilo que nós causamos não nos parece que tenha sido justo, é porque a gente não encontra registro na presente reencarnação. Mas se a gente expandir a nossa consciência e imaginar que a gente teve outras vidas, então a gente pode concluir: não, isso aqui é de vida passada, então eu vou encarar isso da melhor forma possível, vou levar para frente. É por isso que a doutrina espírita é tão libertadora, né? A doutrina espírita, acreditar na vida após a morte, acreditar na relação entre os espíritos encarnados e desencarnados, acreditar que a vida corpórea é uma passagem, é o único caminho, no meu entendimento, de eu não ser ateu. Porque senão a vida para mim não ia ter sentido nenhum. Você não ia encontrar inclusive, nem justificativa em dizer que Deus existe ou que ele seja bom. Né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo e a gente não consegue encontrar uma lógica. Mas quando a gente expande os olhos da reencarnação, quando a gente expande o olhar sobre a vida e entende que essa passagem nossa é uma passagem, os espíritos até dizem para nós: vocês que estão mortos agora, sabe qual eles falam para a gente? Porque a vida de verdade é a vida que nós vamos retornar, a vida da pátria espiritual. Lá, né, a gente está nesse momento, nós estamos inconscientes de tudo. Por que a gente fica inconsciente? Justamente para que a gente possa ter méritos na hora da transformação. Né? Já pensou você ter um filho e saber que aquele filho foi quem matou você no passado, foi aquele que te fez o mal no passado? Isso vai interferir completamente na maneira como você vai se relacionar com o amor. Né? Agora, os espíritos, eles conversam com a gente pelo pensamento. Sabe aquele pensamento que você percebe que vem de repente? Tanto para o bem quanto para o mal. Você fala assim: não, isso aqui não é pensamento que eu não estou acostumado a ter. O que cabe a nós fazermos? Que eu gostaria que vocês, a partir de hoje, depois dessa palestra, fizessem quando voltassem para casa. É começar a perceber. Porque a gente tem a capacidade de discernir. Não, isso aqui não é meu. Eu não sou isso aqui. Não, não sou isso aqui. E quando o pensamento se repete, a melhor maneira de acabar com o pensamento ruim, com uma obsessão ruim, é matar ela por inanição. Ou seja, é pensar em outra coisa. Então a gente tem qual é o melhor caminho para nós nos livrarmos das questões de obsessão? É a gente colocar nossa mente sempre na direção do bem. Então, selecionar bem com quem nós nos relacionamos. Né? A gente tem amigos que são amigos, tem amigos que são mais inimigos do que amigos, né? Selecionar que tipo de filme a gente assiste, faz bobeira, isso que você falou, né? Parece papo de carola, mas não é verdade, tá? Selecionar o tipo de filme que a gente assiste, o tipo de música que a gente ouve, selecionar o tipo de livro que a gente lê, selecionar o tipo de papo, de conversa que a gente tem. Por quê? Porque isso vai nos colocando, vai condicionando a nossa mente. Aí entra naquela primeira parte da minha palestra. Você vai condicionando psicobiologicamente o seu organismo numa coisa mais positiva, mais ligada com a luz.
E já se preparar, porque se tiver algum irmãozinho, alguém perto da tua casa, perto do seu meio, onde você vive, e vier te provocar, você não, porque na hora que provoca, geralmente provoca onde dói. Qual é a ideia? Você nunca reagir na hora. Escreve isso no papel. Nunca reagir no mesmo momento da ação. Porque na hora que você reage por impulso, reage movido pela emoção, a chance de você fazer uma besteira é muito grande. A chance de você dizer algo que você vai se arrepender depois é imensa. Então tudo que os espíritos querem é que você reaja na hora. Eles não querem que você reaja depois. É só a gente se colocar no lugar deles. Eu sempre falo assim, eu sempre faço essa brincadeira, né? Assim, se eu fosse um deles, se eu já tivesse partido e quisesse sacanear uma pessoa, eu quero que ela, se eu deixar ela pensar, eu corro risco de não conseguir o meu êxito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, e vou provocando situações para que a coisa exploda na hora. Porque se a pessoa for movida pela emoção, a chance dela fazer besteira é grande. Quantas vezes na sua vida você disse coisas no momento que você estava sob impulso e depois você falou assim, nossa, não devia ter falado isso? Sim. Então a gente tem que aprender a educar a nossa mente, a engolir naquela hora, porque dá raiva, né? Ninguém que está andando na luz o tempo todo, né? A gente está aqui, né? No mundo de expiação e pronto. É engolir a raiva, engole, dói, mas engole, respira, toma água, vai fazer alguma coisa e deixa para decidir o que vai fazer depois. Deixa para conversar com a pessoa depois. Isso é um dos métodos mais eficazes para a gente não se deixar levar pela obsessão espiritual. Entendeu ou não? Entendeu? São dicas simples, mas profundas. Principalmente dentro de casa, né? Relacionamento marido e mulher. Né? Acontece muito disso, acontece. Às vezes, os irmãos espirituais que querem perturbar, vão perturbar dentro de casa. E de noite, que é a pior hora, quando você vai dormir. Então, evitar de tocar em determinados assuntos. Se tem algum assunto chato para você falar, não faz isso antes de dormir. Porque o cérebro já está provado pela neurociência que tudo que se você discutir com uma pessoa e ficar com esse pensamento na cabeça, em até 20 minutos antes de você pegar do sono, você vai passar a noite inteira ruminando naquilo. E aí de noite, minha filha, de noite você saiu do corpo, aí o espírito te abraça, o espírito você vem cá. Aí ele está com você aqui do lado, para te continuar, então, tá vendo? Estou te falando, esse cara não é para você, esse cara não serve para você, esse casamento está ruim, está falido, né? Assim? Mas parece até quando? Olha lá aquele cara lá, olha aquela moça lá, entendeu? Você vai começa, é mais fácil de você prosseguir. Então, se você brigar com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com quem quer que seja, faz as pazes antes de dormir. Porque senão é campo aberto para obsessão. Então, à noite, a noite que eu digo assim, próximo do horário de dormir, não é um bom momento para você discutir problemas, né? As famosas DRs, né? Discutir relacionamento. Deixa para discutir em outro horário, conversar em outro horário. Porque aí deixa de ser discussão para ser uma conversa. Assim, olha, eu posso garantir para você, se você tiver a capacidade de segurar aquela emoção imediata, respirar, e depois não resolver, é resolver num outro momento. Quando você vai voltar para resolver, você vai resolver de outro jeito. Você pode até tomar uma decisão que você queria tomar naquele momento, mas ela não vai sair com ácido mais pela boca. Vai sair de maneira tranquila, calma, serena, que seja bom para todos. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu quero falar? Nossa, já depois de uma hora. Gabriel, você usou um nome, pouquinho tempo atrás, que esse nome dessa pessoa, me fez mudar. Essa pessoa chama-se Chico Xavier. Essa pessoa usou uma frase que depois de anos que eu fui reconciliar aquela frase e encarar a realidade. A frase dessa pessoa, que é Chico Xavier, foi: seja bom, mas não seja bonzinho. Demorou para eu. Entendeu?
o que é, né? Mas ele quis dizer, mas não disse. Sim, disse tudo. Seja bom, seja bom. Não é isso. É o que ele quis dizer. Mas depois de anos que eu fui conciliar aquilo, compreendi e alterei a minha percepção, a minha ação. Também. Porque o bonzinho que ele quis dizer é aquela pessoa que se submete a tudo e a todos e não consegue impor a sua personalidade, a sua opinião. A própria. Né? Você é bonzinho para ser aceito. Só, mais nada. E nem sempre, quando a gente é bom, a gente é aceito. Nem sempre. Tem gente que fala boa. Não, lembrando que não temos só obsessores espirituais, mas temos os encarnados. É o tempo todo. É que os encarnados a gente vê, pelo menos, né? A gente está olhando para eles, né? Os encarnados a gente não vê. A gente tem essa desvantagem. E outra desvantagem que a gente tem em relação aos desencarnados é que eles conseguem enxergar. Sim, bem mais Porque profundo. eles enxergam nossa aura, eles enxergam nosso perispírito. Existem marcas que ficam, isso é um tema para outra palestra. Existem marcas que ficam, formas de pensamento que ficam impregnadas no nosso perispírito, visíveis aos olhos do espírito desencarnado, na grande maioria deles, e também alguns médiuns conseguem enxergar isso de uma maneira um pouco mais turva, mas conseguem. Por exemplo, o Chico era um que conseguia enxergar e andar para você saber tudo. Porque ele tinha uma mediunidade avançada, tinha um porquê disso, mas a falta de visão nossa é que é a nossa desvantagem. Então, se a gente está num mundo onde a gente tem mais espíritos desencarnados do que encarnados, todos eles se acotovelando com a gente aqui, vai para a rua, está cheio, então o que acontece? Se a gente não pode vê-los, então tem que se preocupar. Tem que se preocupar com a gente. O que você pode fazer para você ser uma pessoa melhor? De verdade. E não deixar que as pessoas ou o mundo à sua volta te afete tanto. Vai afetar, claro que vai, porque nós somos humanos, mas não reagir de maneira impetuosa diante das coisas. É assimilar, pensar, depois ver o que faz. Né? E a impetuosidade é exatamente a característica que os espíritos obsessores querem que você tenha. Quem mais que eles obsediam? Pessoas que usam droga, que usam álcool. Por quê? Porque a régua de parar é menor. O álcool interfere nisso. E são fraquezas nossas. Exatamente. Então, fica vulnerável. Totalmente. Então a pessoa alcoolizada é mais fácil de obsediar. Se eu tenho um filho drogado dentro de casa, pronto. É morada deles. O que retorna para eles? São energias? Na verdade, se alimentam disso? na verdade, assim, são espíritos, são entidades, são pessoas que ainda não compreenderam, ainda estão perdidos, na ignorância ainda. Eles não sabem, não se abriram para a verdade. Porque o que muda... Bom, considerando que é uma parcela significativa de nós, quando desencarna, nem percebe que desencarnou, demora até um tempo para perceber, fica andando em casa ainda, o que está acontecendo, né? Fica um tempão. Fica mesmo. Só por isso já dá para ter uma noção. Até a gente ter consciência que morreu. Que morreu não, que viveu, né? Até a gente ter consciência do nosso estado novo, já leva um tempo. Depois, as características que você carregava na vida corpórea, você carrega do lado. Ninguém fica santo porque morreu. Então você continua sendo daquele jeito. E aí a falta de compreensão da vida continua. E existem espíritos que têm dificuldade de entender isso. Aí eles ficam obsediando, querendo superar a vida no mundo. E você pode ser um obsessor involuntário. Pode. Não, muitos são. Muitos são obsessores involuntários. Eles permanecem ali. Teria um obsessor involuntário? É a mãe que desencarnou e o filho está sofrendo. Ela não vai embora. E ela está fazendo bem. Ela não vai embora. Ela está preocupada com o filho. Isso é o que mais tem. Nossa, o que mais a gente recebe. Quem trabalha com obsessão tem muito isso. Ai, meu filho, estou preocupado com ele. E a mulher precisa ir embora. E o filho está ali. O problema. Às vezes é um problema de não ter emprego. Às vezes é um problema de estar sofrendo um pouco. Está com o pai, está com não sei o quê, não está sendo bem cuidado, e a pessoa fica ali, querendo cuidar ainda.
Então ela fica dentro do mesmo ambiente, sem muita coisa para fazer, porque ela não consegue fazer, e fica obsediando involuntariamente. Atrapalhando o trabalho. O que quer dizer involuntário? Ela não tem a vontade de prejudicar. Sim. Sim. Mas está. Mas esse é involuntário por parte dela. Isso é o que mais tem, são as obsessões involuntárias. Gabriel, vou te fazer um pedaço rápido Claro. de um romance espírita que eu li, de um rapaz que, de família boa, família de dinheiro, mas ele é pessoa boa, viciado na cocaína. Sim. Foi atravessar a rua, que estava com a cocaína na cabeça, o carro estava vindo sem curar na mata, foi para uma colônia tal, e lá fez um curso. Passou por uma palestra, e a palestra olhou e falou, levantou a mão e falou: irmã, antes na Terra, ao invés de usar cocaína, eu tivesse fumado cigarro, eu estaria na Terra até agora. Ela levantou a mão e falou: irmão, o erro é o mesmo. Você está destruindo o corpo que Deus te deu. Eu dei 3 tapas no livro. Sim. Na verdade, assim, quando a pessoa, o ser bom, é uma questão de ponto de vista. Uma pessoa que mata um monte de gente, para muitos ela é ruim, mas para algumas pessoas ela é boa, entendeu? Então, o que é bom no fundo, né? É uma questão conceitual. A gente aqui na doutrina espírita, a gente imagina que a pessoa boa é aquela que colabora para a evolução dela e do mundo. É aquela que melhora a vida dela e das pessoas à volta dela, ou pelo menos colabora um pouco para o mundo ficar um pouco melhor. Mas, ele foi viciado em cocaína. Ele continua com o vício lá. Ele continua com vontade. Ele não fica muito tempo, ele volta. E vai percorrer aonde? Vai percorrer os lugares onde estamos viciados. Porque ele consegue absorver a energia daquela pessoa no momento que ela está viciada. Eu fui fumante durante muitos anos na minha vida, fumei uns 10 anos. Eu comecei cedo. E aí, assim, quando eu resolvi parar, eu entendi de verdade o que é ser um obsessor. Eu entendi. Eu parei. Mas aquela vontade que daqui que eu fazia, eu curava alguém fumando. Eu curava alguém fumando. Quem parou de fumar sabe o que eu estou falando. Você vai e fica do lado aqui só para ficar sentindo o cheiro da fumaça. Encostava perto da pessoa. Meu Deus, que costume. Estou encostando perto da pessoa fumando, né? Levou muito tempo para eu largar dessa porcaria, graças a Deus, nunca mais fumei. Mas percebe? O espírito, quando desencarna, ele vai para o mesmo caminho. Fala assim: meu Deus, ele tem necessidade. A cocaína gerava nele emoções, sensações que ele vai continuar tendo necessidade lá fora, lá do outro lado. Independente se ele é uma pessoa boa ou não. Mas para ele não foi bom. Então ele vai conviver com entidades espirituais desencarnadas e encarnadas, viciadas na cocaína, na droga, no crack e tudo mais. A gente, no nosso trabalho espiritual, as nossas entidades, eles falam com muita frequência que eles trabalham muito nessas regiões, Cracolândia, lugares onde tem. E onde tem Cracolândia tem o quê? Crime. Onde tem droga, tem prostituição, tem tudo aquilo que ainda segura o ser humano na materialidade. E são as nossas fraquezas ainda, né? As fraquezas que nós, enquanto humanos, enquanto espíritos ainda nesse mundo, temos. É onde o mundo pega, né? Quem leu Libertação? O livro Libertação? Gregório. O que ele falava? Gregório era o chefão, né? Chefão da máfia, o chefão das trevas. Aí os espíritos tentavam tirar de todo jeito de lá e um dia levaram a mãe dele. Foi? A mãe dele foi, quando ele viu a mãe, abriu a guarda e os espíritos anestesiaram ele e levaram ele embora. Mas o que ele disse? Ele disse assim: Libertação foi na década de 50, 40, 50, para Chico, né? Ele disse assim: eu vou pegar o mundo, sabe por onde? Pelo sexo. E pegou. Não pegou? Hoje a sexualidade é uma coisa banalizada. Você olhar bem, né? Tudo termina nisso, né? Então, são maneiras que a espiritualidade encontra para aprisionar a gente aqui. Ah, você não vai embora não, vai ficar aqui comigo. Vou ficar com você até você morrer. Você morre, a gente continua por aqui, entendeu? É uma maneira de você de não querer melhorar. Tem espíritos que não querem melhorar, eles têm o direito, eu não quero melhorar, eu gosto de ficar aqui, olha. Bom, Deus me dá o livre-arbítrio não existe só aqui. Quando você desencarna, também você tem.
Não, eu quero ficar aqui, eu não estou afim de ficar, não, eu quero ficar por aqui, entendeu? Um dia desse eu vi Zeca Pagodinho dando uma entrevista, sem julgar, né? Porque eu adoro o Zeca Pagodinho, eu sou do samba, né? Mas ele falando assim, eu não sei não sei se eu queria quando morrer ficasse tocando arpinha no céu. Eu acho que eu ia querer uma cervejinha. Obviamente ele estava fazendo uma alusão a esse céu que a gente constrói, né? Que não existe, né? Esse céu da arpinha não existe, é um anjinho. Mas assim, é uma alusão, né? Se a gente perguntar de verdade, ó, de verdade. Se perguntar para todo mundo, ó, no céu você vai ficar tocando arpinha, sentado numa nuvem, você quer ficar no barzinho tomando cervejinha, ouvindo samba? A maioria vai preferir ir para o inferno, fala. Isso aqui dentro de umbral, que é um espírito que não quer sair dali. Não quer. Ele está bem, ele está viciado, ele está dentro do que ele gosta. Tem espíritos que estão ali há milênios. Só que, assim, é uma mistura, na verdade. Às vezes a pessoa ela decidiu ser daquele jeito, mas aí as consequências que ela trouxe para ela, por decidir ser daquele jeito, acabam tirando dela, inclusive, a cognição para escolher um outro caminho. Então ela fica meio que louca, exatamente. Ela fica completamente perturbada, sem condição de decidir nada. Então ela fica no umbral, não é porque ela quer, é porque a condição que levaram as opções para ter de vida, levaram ela a uma condição que ela não tem nem escolha mais. Então, esses são os espíritos que depois encarnam compulsoriamente. Aqueles que encarnam compulsoriamente, aqueles que encarnam. Aí vem com um monte de problema e tal, para a gente tentar resgatar. Bom, o assunto é longo, né? Eu quero agradecer a vocês, obrigado pela atenção. Claro. Wagner vai fazer a prece de encerramento, gente, aí embaixo, a cantina, o brechó, tá bom? Aí a gente desce. Que honra minha. Vamos lá, vamos respirar, fechar os olhos. Vamos agradecer, né, ao plano espiritual que esteve aqui conosco, esses mentores espirituais que trabalham nessa casa maravilhosa, queridos irmãos espirituais que o tempo todo em que estamos aqui e fora daqui nos orientam, vêm através do nosso pensamento nos mostrando os melhores caminhos a seguir, vêm através do nosso pensamento nos mostrando as melhores decisões a tomar. Agradecemos a presença de todos eles, são aqueles que nos influenciam positivamente, que querem o nosso bem. E aproveitamos também e levamos o nosso pensamento também a todos aqueles outros irmãos que ainda não conhecem a luz, que não conhecem o caminho, que trabalham obsediando as pessoas, às vezes a nossa casa, às vezes um outro lar. Vamos levar o nosso pensamento e pedir a Jesus, o nosso Mestre Maior, através da sua pleiade de espíritos que trabalham incansavelmente pela progressão do nosso planeta, para que abençoe a todas essas criaturas, para que abençoe todos aqueles irmãos que sofrem num leito de hospital, carregando ainda as consequências de suas escolhas, aqueles irmãos que estão nos presídios, muitos que ainda não se abriram para a consciência da luz, aqueles irmãos nas ruas, aquelas pessoas do nosso cotidiano, e também, humildemente, pedimos, Senhor, por cada um de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe sempre, que os irmãos espirituais, os mentores dessa casa, estejam sempre com a gente. Graças a Deus.